Oi meninas, estamos começando mais um episódio do podcast Femininas. E hoje o meu convidado, minha gente, olha, eu tô aqui, ó, tremendo. O meu convidado é um dos maiores profetas aqui do nosso estado. Veio aqui de Maceió nos prestigiar com apenas 29 anos. Pense aí no homem abençoado por Deus. Nosso amigo, nesse mês maravilhoso, mês dos pais aí, veio aí representar todos os papais, pastor Gion Lucas. Seja bem-vindo, pastor. Blade, feliz com Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, né? Que Ele preparou. O primeiro podcast que eu tô gravando aqui. Oh, meu Deus, que bom! Especial dos pais. E eu já sinto muita paz, sem peso, sem barreira. Tô bem à vontade pra gente começar a destrinchar aí as respostas e poder falar de Jesus. Porque a gente, quando se reúne, é para falar do Mestre, para falar das coisas do céu, não é? Tem assunto, né, pastor? E as fofocas santas. Ai, meu Deus. Crente tem assunto, Não viu? é? Meu Deus, eu tô aqui, meninas, uma alegria, é uma honra recebê-lo na Poltrona Rosa, como Glória a gente a Deus. brinca aqui, né? O programa é especial para mulheres, né? Por isso que é Verdade. Femininas. Mas esse mês de agosto, resolvemos aí, já soltamos aí nosso episódio com o meu pastor querido e amado. Um beijo pro meu pastor, o pastor Haroldo. E agora com o nosso querido aqui, pastor Gion. Já comecei o programa, mas antes de a gente dar aqui nossa entrevista, vamos aqui agradecer aqui os nossos parceiros, Ponto de Crédito, Isabela Laranjeiras, Loja Amis, Copac, Que Bonita Story, Camaragibe, Atacarejo Santo Antônio, Clínica Medicar, Doutora Juline Lacê, Pizzaria Divino Sabor, Close Mark, que mandou esse look maravilhoso. Muito obrigada, minha amiga Léo, da Close Marques. E no nosso coffee break de hoje aqui, Pizzaria Divino Sabor, Tapioca da Esté, Jocicleide Muniz, Alistela. Que Deus abençoe vocês. Tia Vinha também, que tá sempre presente. E não se esqueçam, viu, meninas? Se inscreve lá no canal, compartilha muito esse vídeo, porque toda quinta-feira tem episódio novo lá no nosso canal. Ativa o sininho e as notificações para não perder nada. Então vamos lá, conversar sobre esse homem de Deus. O nosso tema é maravilhoso, viu? Só vive o propósito quem suporta o processo. Uau. Nossa! É isso mesmo, né, pastor? Isso, Deus não poupa a gente do que nos fortalece, né? É verdade. Às vezes a gente quer passar as fases, mas o Senhor quer que a gente passe por todo o processo para conquistar o propósito que Ele tem para as nossas vidas, não é isso? O Beniel está fazendo bagunça hoje no estúdio, mas tudo bem, né? Eita, esqueci de agradecer, pastor Gion, meus parceiros aqui do estúdio, não é isso? Isso. Você amou minha equipe, né, pastor? Minha equipe é Amei. do céu. Estúdios Pessoal, e gente Bens, fina. Beniels Fotografia, Jussi Make, que ela é maravilhosa, minha amiga aqui, que me deixa todo episódio aqui mais apaixonada ainda pelo trabalho dela. Então, meu pastor, quem é esse homem de Deus? Quem é Gion Lucas? Discípulo do Senhor, apaixonado pelo reino de Deus. Eu amo o que faço, nasci para influenciar mesmo lugares. Eu costumo dizer que não é o lugar que faz o sonhador, mas é o sonhador que faz o lugar. Então, toda vez que Deus ele move a gente, ele move num propósito. E eu sinto uma diferença na minha vida. Eu realmente fui marcado por Deus através das dores, né? Porque Deus não sabe fazer caminho fácil para quem Ele tem coisa grande. E para mim as coisas sempre foram muito difíceis, né? Como Davi saiu do leão, foi pro urso, do urso pro gigante, e a gente fica dizendo que a sensação que bate é que tudo é mais difícil para a gente. Será que eu joguei pedra na cruz? E aí o Senhor começa a concluir o quebra-cabeça que somos nós. E eu amo pessoas. Eu sou uma pessoa que eu vim realmente com o propósito de unir a minha família, de construir uma história para Deus. Eu quero fazer, não uma herança, eu não quero deixar herança. Eu quero deixar legado, né? Porque herança é pedra, é carro, mas legado é ensinamento, é educação, é aquilo que vai chegar a atravessar fronteiras, gerações. Então, o Gion é um sonhador. Eu acho que eu sou
Um sonhador, eu me sinto como um sonhador, uma pessoa que quer orgulhar Cristo, quer ajudar pessoas, não importa a cor, a denominação, a relação, a gente veio para a terra aqui para fazer a diferença. Para nascer, crescer, amadurecer e morrer é muito pouco, né? Existe uma continuidade, existe um legado. Meu pai sempre falou comigo, João, ou você dá trabalho a mim, ou você deixa um grande trabalho. Então, o João é uma pessoa trabalhadora, um sonhador. O senhor tem. O seu pai, ele também é pastor? Meu pai é pastor, é um apóstolo, né? E o homem que viu chamado de Deus na minha vida e que, através do testemunho dele, Jesus ganhou ele, que era uma pessoa que vivia uma vida muito profana e eu não acreditava na conversão do meu pai. Então, diante da conversão dele, o testemunho dele me conquistou para Jesus. E quando ele foi chamado por Cristo, ele estava com um chapéu, né? E o pastor desceu do púlpito, tirou o chapéu, ele estava no culto e desde aquele dia a vida do meu pai se transformou. Ele estudava muito, então teve depressão, quis se matar. Antes disso eram muitas mulheres, bebida, vício. E eu vi todo aquele cenário. E a gente fala assim, poxa, nasci na família errada, mas não. Deus coloca a gente na família de acordo com o chamado que Ele tem para a nossa vida. Então, quanto mais a família é difícil, é porque é maior o chamado que Ele tem contigo. E eu comecei a decifrar, Deus começou a interpretar e a derramar a porção dele. Foi quando, com 1 ano e meio, 2 anos de crente, ele já foi chamado para cuidar de uma congregação vizinho à Assembleia de Deus. Eu disse, poxa, meu pai vai ser muito apedrejado e os meus amigos vão chamar de ladrão, vão brincar comigo, vão zombar de mim, eu vou ter que ajudar o meu pai. Então fui, mesmo com a calça de salsicha, mas ali eu comecei a entender, comecei a criar gosto. Ele nunca me chamou. Você foi crente lá já? Fui crente lá, com 18 anos de idade. Assim que acabou o 3º ano científico, eu já senti uma solidão muito grande, um vazio muito grande, né? Eu não consegui passar no PSS. No curso que eu queria, passava em tudo, menos direito, para a UFAL. Então eu fiquei muito triste. Depois passei na SESMAC, na SAL, mas eu percebi uma distância muito grande de todos os amigos. Poxa, o que foi que aconteceu? Mas é porque se formou e Jesus, ele quando ele quer fazer uma obra na nossa vida, ele seleciona pessoas, ele afasta. É verdade. A gente começa a ser boicotado mesmo. E era porque ele tinha um plano reservado para minha vida, senão eu ia para o inferno, né? Qual curso que o senhor se formou? Eu me formei em Direito. Em Direito. Eu fiz 5 anos, sou bacharel em Direito, né? Fiz o curso todo de Direito já, todo na presença de Deus. Que coisa boa. Mas o senhor tem família, assim, família tem, né? Claro, né, Blade? Não era essa a pergunta, é irmãos. Ia perguntar, Isso, irmãos. meu pai, eu tenho por pai de pai um irmão lindo chamado Samuel, Xodó, e a Rebeca, ele tem 6 e a Rebeca 4, né? Ele tem 7 e a Rebeca vai fazer 5. Isso mesmo. Fizemos o aniversário dele agora, foi lindo, e a minha madrasta que ganhou meu pai para Jesus. Então, assim, um ganhando o outro, né? A minha madrasta, ela fumava muito cigarro, 4 carteiras de cigarro, e o meu pai disse assim, o dia que você parar de fumar, eu vou nessa sua igreja. E ela parou, e ele foi, e aí nunca mais saiu, né? Toda a família tem um resgatador, e a do meu pai foi a minha madrasta, a minha foi o meu pai, eu fui o da minha mãe, da minha avó, das minhas avós, e ali a gente foi ganhando. Acho que só falta um tio, e olhe lá, uma tia, mas
Eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui também com o pastor Stephanie no nosso estúdio, né? Tá aqui, rapaz. Ela veio a brilhantar, porque, meu Deus, que mulher bonita, pastor Gion. Deus lhe agraciou. Deus tem bom gosto, né? Menina, essa daí é uma bênção, viu? Que mulher bonita. Foi uma bênção o podcast dela aqui conosco. Foi maravilhoso. Ela inspira demais. Eu tenho que me render que eu tava no carro e eu não consegui. Eu fiquei preso no ao vivo porque tinha reunião dos obreiros. E no dia que foi pro ar, tinha reunião dos obreiros, 48 obreiros, e eu precisava meditar em alguma coisa, e Deus me deu muita palavra, mas eu tive que parar para escutar, e eu fiquei muito emocionado, porque saíram muitas pérolas eu fiquei aqui. Eu confesso que eu fiquei assim, surpreendida com ela. Não é porque ela está aqui, Deus conhece meu coração. Isso. E eu falei pra todo mundo que assistiu esse episódio. Eu recebi... É tão tal que o vídeo dela, hoje, na nossa página, é um dos mais assistidos. Assim, quando a passagem que ela falou de amizade foi muito forte. Mas vai ter o meu ainda, né? Vai ter o dele. Olha, Stephanie. E aí, assim, eu fiquei muito feliz em conhecer. Eu fico... É como a gente fala, abestalhada quando eu vejo uma mulher assim. Porque eu amo o ministério pra mulher. Verdade. Aí, quando eu encontro uma mulher assim, eu digo, minha filha, venha pra cá, pra gente aprender, inspirar outras mulheres, porque eu acho que o reino é isso, né? A gente tem que ajudar a ganhar mais um. E aí, verdade, quem nasceu pra ser líder, não tem medo de fazer discípulos. Essa frase eu levo comigo. E pastor Stephanie veio aqui e deu uma aula de Bíblia. Eu fiquei assim, eu tenho que ler de novo a Bíblia. Não sou crente não, minha filha. Tenho que ler, porque toda a resposta da mulher... Ela é dedicada, ela é dedicada. E muito delicada, meu Deus, eu queria ser ela assim. Lê, ela tem muito conteúdo. Assim, uma lady, eu toda... Não é só mistério, não. Não é só fé, não. Isso. Sabe o que eu achei interessante? Tem obra. Olhando pra pastora Stephanie, do jeitinho que ela tá ali, você não imagina que quando ela abrir a boca, vai... Você fica assim, meu Deus, saiu da onde esse negócio? Ela disfarça tão bem, delicadinha, né? Menina, mas aí tem mistério. Mandar um beijo pro pessoal da live, pastor Gion. Tá fazendo live, né, pastora Stephanie? 334 pessoas nos escutando ali pelo Instagram, não é? Canal também do programa Femininas. Esse nome é lindo, né? Que Deus abençoe nesse especial do Dia dos Pais. E que o sopro do conforto de Deus esteja aí com vocês, as melhores coisas do céu, que tudo que há de bom esteja aí com vocês. Coração emocionado, momento para estarmos conversando sobre o reino de Deus, sobre cada experiência pessoal. E eu estou aqui usufruindo, desfrutando desse convite, da Blei, da minha esposa, Régia. A Régia. Uma equipe linda aqui, um lugar muito especial. Amém. Pra você que não conhece ainda o podcast, começa lá a se inscrever, segue muito esse Instagram também, viu? Você que tá na live, porque aí é bênção. Toda semana tem alguém de Deus aqui pra abençoar as nossas vidas, viu? Muito obrigada a você que tá entrando também aqui na live. Então, pastor, a gente até se perdeu falando da pastora Stephanie, até não sei mais o que eu vou falar aqui. Maravilha. Deixa eu voltar aqui, o meu raciocínio com o pastor Gion. O senhor se converteu com 18 anos. Isso. Foi no sonho de ser advogado. E aí, isso. Tinha uma chamada. Vim mais para ajudar meu pai, né? Nessa empreleitada que era de cuidar de um ministério. E acabei que ficando. E procurei me adequar, encaixar ali em algum momento para ser feliz. E me encontrei no louvor, comecei louvando. Eram 2 hinos que eu cantei por coisa de 6 meses, 1 ano, era o mesmo hino. Era o hino da Vitória, da Cassiane, e Soldado Ferido, do Júnior. Sim. Depois, foi a época que Lázaro estourou, e eu gostava muito dos louvores dele, e foi num show do Lázaro. Eu já tinha aceitado Jesus num local, uma igreja evangélica, porque eu queria chamar a atenção de alguém, mas a semente ficou plantada, e aí veio essa oportunidade com meu pai, e eu ainda fiquei, Blade, coisa de uns 3 meses na igreja do meu pai, dizendo que não precisava aceitar Jesus. E foi quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus. O Senhor soprou na janela do meu quarto e disse, eu estou aqui, né? E eu disse,
fala alguma coisa, eu queria sentir, eu tive uma visão das mãos furadas. Já começou diferente seu Já ministério. comecei assim, já vendo, Eita. né? E aí eu me arrepiei e entrei ali numa aventura com Jesus e fui tocado e fui pro altar e desde esse dia eu sempre ali no louvor. Meu pai comprou uma bateria e um violão sem ter músico e Deus mandou. E com coisa de 2 anos a gente já atravessou a rua para um lugar maior de um rapaz que disse que nunca ia alugar um ponto para um evangélico e a gente orando e Deus mudou o quadro da história e meu pai precisou ir para uma reunião da Casa da Bênção lá no Feitosa. E ele disse que eu queria dirigir o culto. Eu fiquei muito nervoso. Mas eu me lembro como hoje que eu preguei sobre Elias na caverna de Adulão. Sua primeira ministração. Aliás, Elias na caverna e Davi na caverna de Adulão. As duas cavernas da Bíblia eu preguei. A caverna da teimosia, que era de Elias, e a caverna de Adulão, que significa refúgio, que Davi estava fugindo da inveja de Saul. E eu desci do altar para botar a mão na cabeça de uma mulher, eu esqueci o nome agora, e quando eu botei a mão na cabeça dela, eu fui batizado com o Espírito Santo em línguas, nessa ausência do meu pai. E estourou um câncer no seio dela, no momento da oração. E ela foi em direção ao banheiro, estava sangrando muito, ela limpou, e depois dos exames, não tinha nada no peito dela, nenhuma célula cancerígena mais. E naquele batismo e naquela cura, toda a igreja celebrou, festejou, coisa de 100 pessoas. E ali muita gente foi batizada também. E o meu ministério começou especificamente ali. Muito também, forte já. No ministério da palavra, do louvor. Comecei no louvor e depois apaixonado pela palavra de Deus. Mas eu gosto muito de louvar, de adorar. Todos os cultos o senhor está lá Eu cantando, adoro, né? eu Também gosto. gosto muito de cantar. Acho que a gente rasga a alma, se entrega. O louvor liberta. É uma ferramenta de Isso. guerra. A gente precisa saber usar. Então, Deus não canta, né? Deus só ouve. E tem gente que diz assim, mas eu passo por luta e todo dia é louvor na minha casa. Mas o louvor na sua casa você não canta, você tem que cantar. Tem que abrir a boca, tem que expressar. E aí Deus escuta. E Deus escutando, ele vai reagir, né? Porque a gente não tem poder sobre a ação de ninguém. Mas a gente tem poder sobre a nossa reação. Não é a ação de ninguém, a gente tem que... estão falando de mim, tem que falar. Estão pensando mal ao meu respeito, tem que pensar. Você não tem poder da ação de ninguém. Estão falando que o senhor é isso, estão pensando que o senhor é aquilo, mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho poder sobre a ação de ninguém, mas a minha reação tem que ser diferente. É verdade. A minha reação é orando, é abençoando e dando ambiente para Deus operar, né? É verdade. Eu já ouvi falar que o louvor, quando eu era mais nova, eu não lembro onde foi, sei que essa frase ficou. O louvor é uma oração feita 2 vezes, como você fizesse uma oração 2 vezes a Deus através daquele louvor. É uma expressão, né? Isso. De dor. Uma expressão muito forte, né? Que tem. Daquilo que você passa. É um poema, é um salmo e é inspirado através das lutas, das guerras. Então, quanto maior a luta e maior a inspiração para que a gente possa louvar, e a gente acaba que flutuando, navegando no Espírito. Quando Davi cantava e você tocava começa a chorar, harpa, né, pastor Gil? a perturbação ia embora, É verdade. né? Então, o louvor, Lúcifer, ele era um levita. E você vê que as outras religiões, seitas, todos eles só param para orar ou fazer alguma coisa, só param de fazer o batuque depois que a entidade desce. Porque o mundo espiritual, o Lúcifer, ele conseguiu copiar. Ele sabia o que acontecia com Deus. Ele sabe que o louvor agrada a Deus e que atrai o noivo para a noiva. Então ele tenta imitar. Então o louvor ele tem um poder tão forte que nas outras religiões também tem o batuque, o pandeiro,
tem também algumas músicas para você relaxar, porque o louvor traz isso, né? De fato, já começou seu ministério realmente sendo marcado por Deus, porque primeira ministração, você impõe a mão na cabeça de uma pessoa, acontece tudo isso, é Deus marcando, dizendo que vai ser diferente, né? Eu sempre fui muito Foi entregue, diferente. né? Eu sempre fiz as coisas, eu sempre fui uma pessoa muito acesa. Da quinta série, Blade, ao terceiro ano científico, eu fui representante de turma. Fui líder de turma. E tinha uma bolsa de desconto muito grande por conta de sempre fazer as danças dos jogos internos, sempre andando para o centro atrás de patrocínio. Então eu sempre fui um líder. Tá aí meu pai e minha mãe para falar, né? Então, Deus, ele sabia o que ele colocou no vaso. Levantou-se na habilidade já, né? Então ele já começou. É incrível mesmo. Eu depois olhando para trás, para minha história, a gente nunca é por mérito, né? Nunca é sobre nós, é tudo sobre ele. Mas a gente vê que sempre teve a mão de Deus. Nunca foi sorte. É verdade. Sempre foi Deus. Já era a Casa da Bênção quando seu pai foi pra Isso, igrejinha nós lá? ficamos 7 anos na Casa da Bênção. Íamos para a convenção em Olinda. Pastor Jaime, missionário Jaime Caeiro, que é o presidente regional, apóstolo Doriel, que é o presidente da Casa da Bênção internacional, que faleceu há 2 anos atrás. Sempre íamos para a convenção e há 7 anos atrás chegou o momento de beber água da própria fonte. Foi quando Deus deu uma direção ao meu pai e tiramos o casa e colocamos, registramos o nome Igreja da Bênção de Deus, que é onde ele está há 4 anos. São 11 anos de ministério, lá 12 anos, 11 anos. E há 2 anos e 9 meses atrás, o Senhor cortou o cordão umbilical. Depois que eu casei, eu chegando ali no carro, o Senhor falou comigo, sai da tua tenda, da tua parentela. Eu não entendi, ainda continuei no ministério. E quando eu fui ali à praia, que a água bateu, a onda veio de lá de longe, bateu no meu pé. E Deus falou comigo, sou eu mais uma vez. Sai da tua tenda, da tua parentela, da casa dos teus pais. Eu pedi a bênção ao meu pai. Foi difícil entender, porque Davi cuidou das ovelhas de Jessé, seu pai, por muito tempo. E agora chegou o momento de Davi enfrentar o gigante e fazer a sua história. E hoje meu pai está tocando barco lá com a esposa, com a família, se reerguendo, rompendo de fé em fé. De vez em quando eu prego lá. E é uma bênção. Ele nos visita também e foi necessário. E a Casa da Promessa realmente é a porta do céu. É uma promessa de Deus. O Senhor me deu a visão em Jacó, né? Em Gênesis 28, 10. Quando Jacó vê uma escada, anjo subindo e descendo, e ele diz assim, quão terrível é esse lugar. Deus está aqui e eu não sabia. Esse não é outro senão a porta do céu. E Deus falou comigo, a porta do céu, João. É um versículo isso. A porta do céu. E colocou o nome Igreja Casa da Promessa. Através desse patriarca Jacó, que virou Israel, que é a terra da promessa, a terra santa. Então Deus falou comigo que era uma terra de promessa, que ele ia mudar o meu nome, né? Que eu não ia mais somente usufruir de oportunidades, que ele ia me levantar como príncipe. E eu peguei na mão da minha esposa e sem condições nenhuma, só com a promessa. Eu fiquei triste ainda porque todo rompimento, toda mudança dói, gera medo, mas esse é um sinal de confirmação da chamada. Então, Deus não faz aliança com quem a gente era, Deus faz aliança com quem a gente é. Eu botei todo o passado no mar de esquecimento e eu comecei um tempo novo e começamos ali no Harmony, com 100 pessoas, nos dias que não tinha culto no meu pai. Eram 3 cultos. Começou com uma vez na semana, depois com 3, mas não cabia, o pessoal sentado no chão,
não cabia, e nós começamos a procurar um local. Eu queria o mais distante possível, farol, tabuleiro, Cruz das Almas. E o Senhor preparou ali já perto, já no pé ali da ladeira ali do farol, ali no poço, ali na rua do Sesc, aquele lugar ali que já tinha sido um estofado, uma oficina de carro, igreja, e por último já tinha sido também um local de guardar coisa de eletricidade, de lâmpadas. E quando chegamos lá, uma vizinha disse aqui, nada dá certo aqui. Nada dá certo aqui. Já começou com palavras negativas, Já né, começou com pastor? palavra negativa, e eu olhei para ela e disse assim, mas Deus faz. E só Deus mesmo para fazer. Entramos ali, vendi um carro. Eu estava devendo 3 mil do meu casamento, vendi o carro a 11 mil e entramos ali com 8 mil reais. Aí compramos um som em boleto, peguei um cartão de uma pessoa, dividi a cadeira em 10 vezes, não tinha gela-água. E na inauguração uma pessoa parou um táxi por nome de Xenha e disse, Deus mandou trazer esse gela-água aqui. Eu comecei a me arrepiar e a chorar porque eu não tinha pedido a ninguém, nem divulgado. Chegou o Nilcinho também com 6 cadeiras estofadas para o altar. E a gente começou com bebedouro. Eu já estava convicto em colocar aquele bebedouro só com a torneirinha mesmo de 20 reais. Sim. E Deus foi preparando, foi trazendo. E compramos o som, começamos com aquelas cadeiras. Uma pessoa deu o púlpito. E Stefano ficava no playback, ficava no som de pé, o culto todo. E eu ali cantando, dando lugar, profetizando. E Deus honrou. Temos 6 meses de vida. Veio a pandemia. Eita, meu Deus. E foram 2 anos de luta, e a diferença que a gente cresceu na pandemia foi porque oramos pessoa por pessoa escondido ali dentro. Visitamos. Eu chegava, Bleide, a orar por 80 pessoas na pandemia de portas fechadas. Ai, meu Deus. E teve a enchente de Santana do Ipanema, levamos 2 cestas básicas, mais de 2 toneladas de roupa, brinquedo. Levamos 2 ônibus para lá para Santana do Ipanema, uma enchente que destruiu a igreja católica de lá, derrubou a escola municipal de lá. Então a gente começou a sair das paredes. Na pandemia nós ajudamos 6 pastores com 200 reais, com 600 reais, com cestas básicas. E a gente plantou, mas eu não esperava, porque a colheita ela é sempre maior que a semente. Eu não esperava que quando as portas se abrissem, existissem tantas sementes boas. Então eram filas e filas para entrar na igreja, e o Senhor falou comigo, tá vendo, filho? Eu lhe chamei para semear. Eu tive uma visão com o teto da igreja caindo e muitos anões segurando. E Deus falava comigo, cuide dos pequenininhos, senão os grandes e os empresários não vão sustentar nada. E desde então a gente tem cuidado lá do pequeno ao grande, do médio, e Deus tem feito um movimento de solução. E a gente tem sido muito responsável com as pessoas que a gente abraça, com as orações que a gente faz, com a palavra que a gente ministra. A gente realmente se prepara, se reveste, a gente ora, a gente busca a Deus e dá um pasto verdejante aí para o pessoal comer. A gente não trabalha com seco, né? Trabalha com comida e com palavra. E o Senhor tem sido muito bom conosco. É um lugar próspero, é um lugar de recomeço. Quando as pessoas chegam lá, dizem, você quer ficar? Porque aqui é um lugar de restauração. Aqui é um lugar para os doentes, para os cativos, né? E tem sido histórico o que Deus tem feito. Cada culto uma história nova, cada culto uma novidade, e a glória dele e a alegria nossa, né? Glória a Deus. Eu sou muito feliz de fazer parte dessa história, né? Eu sou uma jumenta que Deus resolveu subir em cima somente para conduzir ali. Tem gente que gosta de andar em cavalo, né? Mas cavalo derruba. E mula não, jumenta não derruba. Ela tá ali, a gente vai devagarzinho, mas a gente chega. Então a gente tem escapado
tem levado a cruz ali naquele lugar e aos poucos, né, o Senhor tem feito maravilhas. Né? Cada culto, pessoas novas, né, pastor? Verdade. Vocês têm uma estratégia linda quando uma alma se rende, que é a do cartaz, né? Isso. Que coloca o nome, seja bem-vindo, a forma de acolher as pessoas. Eu até né? oriento os amigos, os pastores a viajar, a ir para a convenção, pastor discipulando pastor. Foi uma ideia que eu vi no Rio de Janeiro. E ali aquelas frases a gente criou, mas a gente precisa pegar as coisas. O Paulo falou assim, sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. Verdade. Paulo dizia assim, eu faria de tudo para ganhar uma alma, ele disse a Timóteo. Então, se for para se vestir de palhaço, a gente tem que se vestir, mas tudo vale a pena para o reino de Deus, né? É bem interessante, porque cada igreja tem sua essência. Isso. E o primeiro culto que eu fui lá foi uma terça-feira, um círculo de oração, porque eu amo círculo de oração. Tem círculo de oração. Eu amo o trabalho de oração. Tem que estar lá. E eu já tinha ouvido falar muito de vocês. Já tinha visto nas redes sociais que, inclusive, a tecnologia é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Por Sem isso que dúvida. nós estamos aqui hoje. E tem muita gente que não lhe conhece pessoalmente, mas já é discípulos só pela internet, né, pastor? Isso mesmo. A gente já tem discípulos já nato ali só pela internet. Aquela conexão, né? Então, assim, é bênção. Sabendo usar toda a ferramenta, né? A gente tem a ferramenta na mão, tem que saber usar. Isso. E aí eu fui na terça-feira lá com algumas amigas, eu fiquei maravilhada. Porque um dia à tarde, onde quase todo mundo trabalha, Isso. a igreja estava cheia. A recepção, não só assim, porque muita gente pode questionar. Foi atrás de profecia. Verdade. Quer ali receber uma oração para que Deus vai fazer. Cada um sabe na sua necessidade, né? E assim, a gente foi no propósito, pastor Stefano já vinha no nosso programa e tudo, mas a gente foi também para ofertar, porque culto a gente vai entregar, né? Verdade, as pessoas criam muito, vou receber, mas você vai ofertar a Deus. Isso. Eu e minhas amigas viemos impactadas Glória a Deus. do culto, porque foi bênção. Então, assim, a Atmosfera, forma, demais, assim, a forma, é como eu falei, cada igreja tem eu creio assim, eu creio que Deus prepara para cada denominação algo específico, porque... É um jeito. Por isso que tem várias, né, pastor? Você vai se identificar com alguma. Exatamente. Eu falo que ministério é como uma roupa. Isso. A gente vê por fora legal, mas quem está se sentindo bem é você. Então é você que tem que dizer se você está se sentindo bem, se você gostou. Deus trabalha na brisa, trabalha Verdade. no fogo, no terremoto. Aí foi muito bom, muito bom. Então, assim, nós ficamos, assim, às vezes até sem entender. Meu Deus, como você estava falando aí, eu comecei com 100 pessoas. Hoje, quantidade de membros a cada dia vem crescendo, né? Sem dúvida. E aí, Deus honrou a chamada, honrou o propósito, está honrando, porque... Sei que ainda vai concluir, tem muita coisa para acontecer. Vocês compraram aquele terreno tão desejado. Isso. Que inclusive o pastor Stefano adiantou para dizer que era um dos terrenos que vocês queriam antes, assim, ainda tinha um desejo de alugar, não era isso? Isso mesmo. Nós queríamos alugar lá para reformar. E agora vai ser a catedral da promessa, agora né? vai ser a catedral. Deus nos presenteou com 2.400 metros Meu quadrados. Deus. Ele é muito generoso, né? Vai ser lindo. Eu não tenho nem palavras. Foi algo assim reservado mesmo pelo coração de Deus. Eu acho que a gente vê a luta, mas para quem tem compromisso com Deus, luta é exaltação. Para quem tem compromisso com Deus, luta para quem é fiel é exaltação. Então, a gente passou por muitas lutas. Fomos lá para alugar e Deus não deixava, né? Era 8 mil, ele disse, não, alugo tudo então por 10, por 11. 8 mil só essa parte. E a gente já pagava 5.500. Então, era um desafio muito grande, porque tinha uma reforma gigantesca para fazer. E aí Deus não deixou de jeito nenhum a gente alugar. E foram 6 meses ali conversando. E eu acho que foi esses 6 meses que Deus precisou para dar uma condição para a gente dar a proposta. E ela dizer sim. Então nós arrebatamos ali, né, o imóvel. A escritura está na nossa mão, mas nós compramos metade, né, e dividimos o restante em 20 meses e já demolimos boa parte.
E agora está demolindo o principal galpão para começar o rebuliço da vitória. Meu Deus, vai ser bênção. Eu, pastor, até brinquei com as amigas minhas. Final de semana a gente foi numa igreja muito grande também, muito, muito abençoada. E a gente até falou, meu Deus, essa igreja tem tudo, tem isso, tem aquilo. Aí a gente falou assim, faltou um salão, faltou uma parte para as mulheres se arrumando de ir pro culto. Aí a minha amiga falou assim, eita, bem que Deus poderia dar essa ideia a pastora Stephanie e o pastor Gion. Eu disse, Tá minha até faltando, gente, então, ó, pra né, ir um amiga? salão na igreja. Aí as meninas, não, porque as pregadoras vêm de longe. Tem um espaçozinho pra gente se organizar, se arrumar. Eu digo, gente, vocês Verdade. pensem em tudo, porque a gente foi pregar à tarde, né? E aí a gente chegou, né, pra se arrumar no banheiro. Aí eu até brinquei, a gente falou, eita, o pastor Stephanie, o pastor Stephanie e o pastor Gion poderia colocar lá na igreja deles essa ideia. É uma boa ideia. Aí eu fiquei pensando, eu disse, vocês são demais, Vai viu? ter sala de reunião lá na Vai Nova. ter muita coisa bonita, né? Vai ter a parte de amamentar, vai ter 2 salas para as crianças, sala de reunião, já falei. Mas de novidade vai ter uma torre lá. Uma torre para 24 horas de oração. Nós vamos Vai fazer ser a torre de vigília mesmo Vai lá. ser a torre da vigília. Mandamos fazer, pedimos para ela botar no projeto essa torre, não sabemos se vai ser de ferro, de alvenaria, mas vamos fazer uma torre, uma sala, para caber até 14 pessoas, 21 pessoas, se eu não me engano, e a gente vai estar ali, que eu não sou besta, né? Vamos cobrir as nossas vidas, nossas famílias de oração. Sem oração não vai, né, 24 pastor? horas. É a chave da vitória. É verdade. Né? Segredo. Senhor tem... É mistério, né? A sua chamada já é diferente, né? Amém. Sofreu muito com essa questão de ser profeta, revelação. É um ministério muito perigoso. É um ministério muito delicado, né? Mas a gente aprende a ter maturidade suficiente para se colocar e falar de uma forma que seja audível, que a pessoa entenda e que não leve para o outro lado. Às vezes as pessoas querem interpretar da maneira delas. E o principal que eu busco é a palavra, é a mensagem. O pessoal sabe que eu gosto de levar uma comida. Eu sei o que o pessoal gosta de comer lá. Nem sempre vai ter a lasanha, às vezes é uma moqueca, uma bezetacil, uma comida mais forte. Mas é um ministério muito perigoso. Eu conversava muito com a minha esposa sobre isso. Eu já vi pessoas se separando por conta de profecia, né? Olha, o teu varão, Deus me disse que tu ia encontrar numa piscina, fica ligado aqui. Eita, meu Deus. É um sinal, é uma piscina. E aí a pessoa deixar o namorado, encontrar realmente uma pessoa na piscina e o camarada destruir. Né? E eu sempre falo lá que quem se ajunta por conta de profecia se divorcia por conta de revelação. Então, Stephanie teve essa experiência, né? No relacionamento que ela teve, ela querendo agradar a Deus porque uma mulher mandou, disse que Deus falou que era para namorar com outro rapaz, e acabou que Stephanie teve uma experiência muito forte, foi qualificada por Deus e Deus soprou um vento na vida dela, como soprou também na minha. Então, assim, essa parte amorosa, essa parte sentimental, é uma parte que Deus, biblicamente, não se mete muito. Eu já li a Bíblia 2 vezes, de frente para trás, de trás para frente. Então é uma parte que de ministração, profeticamente, é uma parte que Deus liberou o destino da gente para a gente escolher, para a gente se posicionar. Então é uma coisa muito natural na minha vida. Se tiver num restaurante e Deus mandar eu me levantar para falar, eu falo. Uma revelação para mim é uma coisa muito natural, muito espontânea. É uma coisa da parte de Deus. Eu não me acovardo, não me deixo menosprezar, não deixo ninguém diminuir. Eu sei quem me chamou, eu sei em quem eu tenho crido. Então a gente sabe que as coisas de Deus não se brinca. Eu não brinco com revelação. Eu comecei na palavra e a gente passa mesmo por muitos preconceitos. Né? Eu sofri preconceito. Abandonou o pai, não vai honrar. Não vai honrar ninguém. Deixou o pai, como
como é que é de Deus esse ministério? E eu honrei o meu pai e minha mãe 10 anos. Eu dividi hambúrguer. Eu ganhava R$ 30 da igreja do meu pai. Toda semana. Então eu honrei meu pai por muitos e muitos tempos. E hoje eu honro mais ainda. Verdade. Dizimo lá, não dizimo só lá, também dizimo na igreja do pastor que teve a revelação também, que falou, chegou o momento, foi um dos profetas, e eu dizimo também como forma de gratidão lá no Rio de Janeiro, e eu achava que ia ser o mesmo ministério, mas ele falou, não, é um nome que Deus já te deu, e realmente Deus tinha me dado, né? Então, assim, a gente sofre preconceito, mas Davi tinha preconceito com coxo, com paralítico, que botou uma placa na cidade, que não ia entrar. E aí ele lembra da aliança que ele fez com Jonathan, e quem é que ele vai honrar? Tem que tirar a placa. E engolir o preconceito que tinha. Então, é verdade, pastor. As pessoas vão engolir o preconceito quando passarem por aquilo que a gente passa. Enquanto é só palavra, nunca passou o que a gente passou, vai ser só palavra, só preconceito. Então a gente passa mesmo por muita coisa. É muito jovem. Então na boca dos fariseus, Jesus era Beuzebu, o Deus das moscas. E na boca de quem não presta, ninguém presta. Então a gente tem que entender que talvez seja a versão que você esteja escutando, seja de um invejoso. E você está deixando de gostar de uma pessoa inocente por causa de um hipócrita. Eu já vi muita gente bem falada que não presta. Como já vi muita gente que é muito mal falada. Mas a gente senta com a pessoa, poxa, que pessoa maravilhosa. E a gente entra na vida da pessoa, poxa, que pessoa linda. Essa pessoa não é o que falam. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu coloquei hoje no meu Instagram esses dias, nem tudo que você ouve. Nem tudo que você ouve aconteceu. Não é? Então palavras é muito distante de atitudes. E às vezes a gente se desdobra por causa de algo que escutou e uma pessoa que não dá a mínima. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com a hipocrisia. E é uma coisa que a gente tem que passar, é o preconceito. Eu costumo falar, né, na pregação de Ana, nós temos que passar. Pregação de José eu também falo, sobre a calúnia, uma invenção da cabeça de alguém, um preconceito, uma perseguição. E a gente tem que estar com os lombos cingidos, acostumado, porque é como o tema de hoje. É o tema de hoje. A gente, para viver o propósito, tem que suportar o processo. Nenhuma dor é maior do que o propósito de Deus. Nenhuma. Por isso eu digo a você que está nos ouvindo, escutando, aguente. Seja forte. Continue gemendo, chore mais um pouco. Porque existe um tempo de paz, existe a mão de Deus, uma estratégia de Deus em tudo isso que a gente está passando. Amém. Amém? Amém. Hoje à tarde, eu estava até comentando, pastor Gion aqui, antes de o senhor chegar com os bastidores, todos os podcasts que eu vou gravar é uma guerra espiritual. Verdade. É verdade. Não foi fácil chegar aqui. É assim, é muito forte em mim. São, às vezes, sentimentos que vêm do nada, assim, em casa, família, esposo, tenho 2 filhas, sou casada, aí briga em casa, alguma coisa, qualquer coisa. Só pra tirar, porque eu me concentro, eu me preparo pra hoje. O convidado de hoje, eu me preparo, a história, tudo. E às vezes sempre acontece. E hoje à tarde eu conversando com Deus e falando sobre o Senhor, assistindo o seu culto, escrevendo algumas coisas lá. Deus falou comigo. A dor tá lhe deixando forte, Play. E aí eu não aguentei, eu comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, eu não quero chorar hoje, todo podcast eu choro. Aí ele disse, a dor tá lhe deixando forte. E uma coisa assim que, como eu vejo os pais, a carência de família, pai, mãe. Beijo, pai, né? Eu encontro muitas pessoas carentes. E eu falei sobre isso, pastor Gion. Não sei se o senhor concorda comigo. Carência não tem idade. Você pode ter 100 anos, mas tem carência de alguém. Tem carência de um abraço, às vezes. Não é de um beijo. O senhor é profeta, o senhor é pastor. Mas tem dia que o senhor precisa que a Stephanie ou a Estezinha, outra pessoa, venha lhe dar um abraço. Não precisa falar nada. É só abraçar. Quem cuida de quem cuida, né? E aí você às vezes tá tão...
Ai, meu Deus, eu preciso só de um abraço hoje. Só preciso respirar, só preciso chorar. Quem cuida precisa de cuidado também. E esses dias eu tava assim, eu digo, meu Deus, eu tô com o espírito da carência em mim hoje, pelo amor de Deus, tô muito chorona. Mas não é isso, é as guerras espirituais mesmo que vem com a força. E o ministério é muito... Ai, meu Deus. Tem muita solidão, o ministério. Muito. E isso, inclusive, eu coloquei aqui pra conversar com você sobre isso. Sobre carência espiritual, sobre solidão, profeta. Isso. Tem dia que o profeta tá realmente querendo dormir na caverna e ninguém nem chame ele. Verdade. E hoje Deus falou comigo assim, suporte a dor. Tem dia que eu não quero ver crente não, viu? Na minha frente. Tem dia que é desse jeitinho, pastor Gion. A gente acorda virado. Eu digo, né? meu Deus, que ninguém nem ligue pra mim pra meio de oração, que eu não oro por ninguém. Aí, e assim, quando aconteceu um episódio desse, nesses dias, e quando eu saí pra trabalhar, uma amiga minha, assim, foi muito marcante isso na minha vida, pastor. Eu falando, hoje eu não quero orar por ninguém, hoje olha, Jesus olha tudo daquele jeito. Quando eu dobrei a esquina, uma menina me chamou, Leide, vem cá. Eu tava só te esperando. Pra tu orar por mim hoje, ler uma palavra aqui, ora aqui por mim de manhã. Aí eu disse, Jesus, o nosso combinado. Aí eu orar e Deus mudou, porque nós somos instrumento. Verdade, Não manda não na nossa adianta. vida mais, né, pastor Gil? Não adianta. A gente, no dia que a gente tá precisando de abraço, que Deus vai nos usar para abraçar. Eu tava no Rio de Janeiro e a mulher se manifestou lá. Eu disse, meu Deus, até na minha folga eu tenho que estar em guerra. Então, assim, o Senhor, ele, quando tem obra, quando marca uma pessoa, né? Eu vejo muito isso na sua vida. Essa dinâmica, Deus vai te inspirar muito. Amém. É uma lâmpada alumiando, assim, seus caminhos. Você é uma menina que gosta de ajudar, uma menina sincera, que mergulha. Eu via Deus restaurando teu olho esquerdo. Deus me mostrou você com roupas de frio. Deus vai fazer um passeio, vai viajar contigo. É muitos bilhetes, é muita porta de honra. Amém, Jesus, eu creio. Para fechar a boca do leão mesmo. Eu creio. Para levar, como um adulto leva uma criança para onde quer. Ele vai fazer isso, e ele vai concluir a obra, vai quebrar, vai refazer, vai dar sentimento a alguém. Amém. Vai cobrar, porque quando Deus tem chamada na nossa vida, todos vão nos acompanhar. Vai ter que entender, ou por bem ou por mal. Amém, e Deus pastor. é Deus que assusta, que pisa na terra, e a gente não entende. Mas não é para entender, é para receber, é para crer. E quem disse, né, que Deus não vai te honrar, não vai te abençoar? Então é coisa muito grande. E eu sei que tem gente que almeja ver a derrota, ver a nossa vida de angústia. O coração dói, a gente se sente maltratada, mas a porta vai se manter aberta, porque quem abriu foi Deus. Amém. E a família que o diabo disse que ia destruir vai continuar Glória a Deus. sendo referência, exemplo. Deus, ele vai, em nome de Jesus, trazer muitas novidades, temas, e vai distraindo aí vocês, levando vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Não é a primeira vez que sou convidado para o podcast. Quinta-feira tem outro, mas eu estou me sentindo em casa, porque é isso mesmo, a gente se sente muito carente. Tem dia que em casa, eu estou em casa assim, e eu fico numa lamúria. Mas olho para a Stephanie e digo, poxa, Stephanie, você não falou que se eu estou legal, se eu estou bonito. Você não fez a comida para a gente, você não botou no meu prato, ou você não pegou. Então são detalhes que a gente fica querendo sempre ter em casa, que a gente projeta, o que a gente sente dentro de casa, e a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu preguei isso, que a gente precisa ser cheio de unção e também com dinheiro na conta. A gente precisa ter o dinheiro na conta, mas também ter autoridade para expulsar o demônio, porque está um desequilíbrio muito grande. As pessoas têm o recurso, mas têm medo do diabo. As pessoas são muito crentes, mas são endividadas. Então está tendo um desequilíbrio muito grande. E essa carência, Deus sempre deixa algo assim, em falta, um espinho na carne, que é essa carência, porque quanto maior é o espinho, maior é a graça. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus quer se aperfeiçoar nisso, e Ele nos usa na fraqueza, nos honra na fraqueza. Então foi isso que aconteceu com você, quando a gente está precisando de
um abraço, Deus vai nos usar para abraçar. Gabriela Lopes falou isso num podcast, eu vi até no Instagram dela isso, né? Ela disse que é lá na tua fraqueza, é lá no ponto onde você é mais golpeado, que Deus vai gerar ali um remédio para você dar a outras pessoas. Foi mais ou menos assim que ela falou. É verdade. Temos que ter coragem para viver esses propósitos que o céu tá trazendo para nossas mãos, né, pastor Gion? Tem que ter muita coragem. Para estar aqui hoje, eu tive muita coragem. Deus não chamou a gente para ter espírito de medo, né? Para temer. Tem que ter muita ousadia. O versículo fala isso. Eu não te dei espírito de temor, mas dei de ousadia. Para que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. E pelo mal é respeitado e não pode o tocar. Então o mal não toca. A gente se conserva, se recicla. Glória a Deus. Né? Que a gente é nascido desse espírito de intrepidez. E a gente começa no medo, toda oração começa na carne, a gente começa com dúvida, mas aí o Senhor depois vai confirmando a presença dele nas nossas vidas, né? Glória a Deus, amém, pastor. E nessa ousadia toda que o Senhor tem, com essa coragem, essa perseverança, tá chegando aí um projeto maravilhoso, né, agora em setembro, que é o Dupla Honra. Eu creio que será... É o maior evento de Alagoas, né, assim, né, digamos assim, porque são 18 dias de louvor e adoração, né, pastor? Me fala um pouquinho como é que surgiu o Dupla Honra. Olha, 2 anos atrás, né, essa é a 3ª edição, eu passei na orla de Maceió e vi muitos ônibus, carros importados, e existia ali um ritual muito forte na praia, acerca de uma santa, acerca de Iemanjá, de alguma Nossa Senhora, e eu percebi muita cachaça, vidros sendo quebrados, sacrifícios ali, muitas ofertas de cestas rústicas com frutas, alfazemas. Eu fiquei muito impactado com aquilo dali. E eu descobri que o mês de agosto é o mês mais forte e mais celebrado por esse pessoal, né? Que é um pessoal que tem o nosso respeito, mas não conhece a verdade. A gente respeita, mas a gente ao mesmo tempo discorda. Então, e ora por eles. Então, nós acreditamos numa libertação. E foi quando Deus falou comigo: olha, João, se existe um mês tão celebrado, que é o mês do desgosto, o mês de agosto, você precisa entregar um mês inteiro para mim, né? E eu disse: mas Deus, aí Deus me deu um versículo em Isaías 61, verso 7, que para cada dia de vergonha, dupla honra. Para cada dia de irritação, exultarei em alegria. E foi quando veio a ideia de nós fazermos todo setembro. E eu me lembro que o Rei Costa, blogueiro, ia trazer a Midian, aí depois conseguiu o Paulo Neto, disse: não, então eu vou usar essas 2 atrações e vou pegar alguns da terra, alguns de Pernambuco, alguns que eu tenho condições. Na época a gente não tinha condições nenhuma. E aí foi quando a gente fez a 1ª edição. A 2ª edição tivemos que sair da igreja para o Le Jardim para caber 1.500 pessoas. Do Le Jardim já não coube as 1.200, 1.500 pessoas. Fomos para o Fênix 4 dias. E esse evento tem crescido no coração do público evangélico. Um evento gratuito. E é um evento que a gente se reúne para orar, para pagar preço. E a gente dá altar para abençoar esses ministérios que nos abençoam tanto anualmente, através dos seus louvores, das ministrações. E a gente tira esse momento para abençoar eles também, e eles nos abençoar aqui ao vivo. Então, tem sido dobrada a porção. Vieram 14, agora já está vindo 26 pessoas. Glória a Deus. Não é? Então, toda quarta, sexta e domingo. A benção é que esse ano, esse mês de setembro, tem 5 sextas-feiras. E também eu vou fazer a noite da Tríplice Coroa. Então, nós vamos fazer terça, quarta e quinta. Então, dará 18 cultos, de 2 a 30 de setembro.
toda quarta, toda sexta e todo domingo de noite e terças à tarde, com exceção da Tríplice Coroa, que vai ser dia 20, Regis Danese, dia 21, Samuel Messias, dia 22, quinta-feira, Paulo Neto, e dia 23, com Michele Nascimento e Lucas Rafael. Então, vão ser 4 noites seguidas de 20, que é o Regis Danese, que não vai ser à tarde, a terça-feira, vai ser de noite, até dia 23. Vão ser 4 noites, vai ser a noite da Tríplice Coroa, tripla honra. Você é ousado. Tem que ter muita ousadia para fazer um evento desse. É uma loucura. Num é porto uma desse, loucura. porque deve ter até pessoas do nosso meio evangélico falando assim, pastor, pra que isso? Verdade. Porque é do nosso meio que falam mesmo, pastor. Se a gente dá uma Fala. glória mais alta, pra que dar glória assim? Pra que marchar assim? Então, eu imagino como o senhor não deve estar sendo, e a pastora Stephanie, a Casa da Promessa aí, digamos assim, bombardeado não é a palavra, mas Verdade. se questionando as pessoas, né? Pra que tanto dia de festa? Mas você já explicou aqui. Isso, é porque a gente precisa, né, também reagir, devolver a pressão. Com certeza. Né? Eu creio que depois desse evento, serão vários testemunhos aí. Ano passado foram 304 Meu vidas. Deus. O primeiro foi 70, o segundo 304. Esse ano nós estamos pedindo 500 vidas para Jesus. Glória a Deus. E vamos estar lá, viu? Em nome de Jesus. Ai de ti, mulher. Vou fazer uma caravana com as minhas amigas. Já estou planejando tudo. Pastor, você acha que eu vou perder um evento desse? Perco não. Perco de jeito nenhum. Olha, Será vai ser num bênção. ginásio, tá? Vai ser ali pertinho da igreja, na principal do Jacintinho, ali no canal 5. Sobe mais um pouquinho, tem um ponto certo, tem a Central Plástico vizinho, em frente ao posto BR. Então já tem um estacionamento lá para uns 30 carros. Nós vamos A entrada é gratuita. A entrada é gratuita, nós vamos solicitar a partir de hoje, né, 1 quilo de alimento não perecível. Não é obrigado, mas para a gente fazer o nosso social, que é muito pesado lá, todo mês nós conseguimos ajudar 100, 150 famílias. É uma coisa que eu não tenho explicação. E sábado sim, sábado não, damos 250 quentinhas, 400 quentinhas, sábado sim, sábado não. É quinzenal aqui em Maceió. E essas cestas básicas nós levamos para lugares carentes, asilos, municípios, prefeituras. A obra social não para lá, Não né? para. Todo Glória mês. a Deus por isso. É. Tem vontade de abrir a Casa da Promessa em outro lugar? Nós em Maceió? temos promessa. O que tem me segurado é que eu preciso fazer discípulos. Homens realmente de confiança que nasceram do Espírito, nasceram de mim, vão ter a minha confiança, para que eu não venha colocar a perder um trabalho de tanta envergadura, tanta responsabilidade, como é a Casa da Promessa. Então, vem homens de Deus de toda parte, mas cheio de manias, ciúmes, inveja, muitas das vezes, e a gente precisa passar por um período probatório. Eu também tenho prezado muito pela minha saúde, a minha família. Eu tenho uma menina de 1 ano e 9 meses. Ela precisa muito ser educada por mim. É o meu maior ministério. Ela vai tocar, vai ficar aí, né? Depois vai louvar, vai cuidar da igreja. Eu preciso ensinar ela os caminhos do Senhor. E eu tenho muito cuidado, porque eu ainda tenho a segunda-feira, o sábado. E eu tenho promessa. Nós temos promessa, temos muitos seguidores ali em Arapiraca. Já perguntaram a mim Né? se aqui é Casa da Promessa, tem aqui em São Luís. Temos seguidores, muitos seguidores também em Atalaia. Eu já tive lugares de pessoas ligando, dizendo, eu vou pagar. A empresária dizendo, eu vou pagar esse lugar aqui de 3 mil aqui em Arapiraca para o senhor vir. E eu disse, olha, segura aí, vamos segurar. Então, no meu Instagram, depois de Maceió, vem Arapiraca, para você ter uma ideia. Eu tenho mais de 28 mil seguidores só em Arapiraca. Então, Arapiraca é uma bomba relógio da Casa da Promessa. Tem discípulos já esperando, então, né, pastor? depois vem Atalaia, não é? Aliás, depois vem João Pessoa, aí vem Recife e São Paulo. Eu tenho muito seguidor em São Paulo, em Guarulhos. Aí vem Atalaia, depois de São Paulo. São Paulo é muito forte também. São Paulo, na época que eu vi, tinha 11 mil seguidores só de lá, não é? E na época que eu vi. Mas é muita gente que escuta. Eu tenho vídeos
de apartamentos do par, a moça botando o celular para a janela e filmando lá no segundo andar, no terceiro andar, a televisão no culto. Todo mundo lá no culto. 3 casas assistindo o culto naquele momento. Inclusive, uma vizinha do meu cunhado lá de Capela, Sergipe, veio. Se eu sou vizinho do seu cunhado. Então, a live tem sido uma ponte. Glória a Deus. Uma estratégia incrível. E esse ano nós vamos fazer o Setembro da Dupla Honra, Blade, lá no ginásio poliesportivo Arivaldo Maia, ali no Jacintinho. E a gente precisa se unir para evangelizar, divulgar, porque nós precisamos colocar 4.000 pessoas ali naquele lugar. Amém. Então vai ser uma apoteose de glória. E nós não chamamos ninguém por causa de oferta, não chamamos ninguém por causa do dom. Foi Deus quem alinhou aquelas pessoas estarem ali. Nós tentamos todo mundo, mas Deus falou, não, é por aqui, é assim, é esse aqui. Então, tá aí. Glória a Deus. Setembro da Dupla Honra. Amém. Vamos esperar aí a direção que o céu vai trazer para sua vida, para a vida da pastora Stephanie, para as próximas casas da promessa serem abertas aqui no Isso, interior. São Luís é uma promessa também, não é? Eu tive aqui com Leandro Borges. Sim. E a prefeita Fernanda, né? Fernanda. Encontrei com ela hoje. Já pensou como Olha Deus aí, é? Fernanda, vamos trazer Gion para um evento aqui na cidade. Encontrei ela. Aproveitar já. Estava com a Estezinha no shopping semana passada. Encontrei com ela e a filha. Quando foi hoje no almoço, encontrei de novo. Eita, ó. Direção já. Não é? Eu tenho uma afinidade muito grande com o prefeito também de Matriz, como é o nome dele? O irmão dela, Fernando. O irmão dela, o Fernando, com a Flávia, já congregou comigo, a Flávia. O Kelman corta cabelo onde eu corto, então eu tenho uma afinidade aqui com o pessoal que cuida da prefeitura aqui. Eu tenho essa bênção de Deus, que é essa aliança aí. O pessoal vem, procura, e a gente orienta, a gente dirige, ora mesmo, a gente não tem medo, né? A gente usa a função mesmo, trabalha, acordamos cedo, vamos na casa do pessoal, vamos para o hospital, não ficamos em rede, a gente não anda em carro importado e viajando. Só viajei uma vez com a minha esposa, uma vez. E nesses 3 anos. Então a gente realmente... Não tem uma vida de luxo, né, pastor? Não, dedicada à obra, e Deus chama a atenção de algumas pessoas assim, de lá, incomoda. E eu gosto muito de São Luís. Tem lugares que eu não abriria, mas eu não posso pegar a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Mas que eu não abriria por conta de amigos. Sim. Porque não teve ainda o interior que eu não preguei. Então, por respeito a alguns amigos, eu não abriria. Mesmo não tendo amizade afinada, eu não abriria, não gosto. Mas a minha estratégia mesmo, Blade, da minha esposa, a direção que Deus nos deu, foi fazer uma série internacional aqui em Maceió, um lugar referência em todo o Brasil, e isso daí depois o Senhor vai alinhar com a vontade dele, com certeza, né? Amém. O céu tem preparado tudo, né, pastor? Verdade. E assim como o senhor e sua esposa é um casal de Deus, com certeza Deus vai dar uma direção certa. Nesse clima aqui abençoado, chamar o Benielson aqui, o Benielson tá aqui impactado. Vamos tirar uma foto aqui, pastor Gion. Pega essa caneca maravilhosa. O senhor quer mais água? Quero. Não, tô bem aqui, ó. Vamos lá aqui, tirar aqui uma foto. Justo, me ajeita aí, viu? Essa mão, pastor Gion, fica melhor. Isso. Essa Perfeito. mesmo. Isso. Olha ali para o Benielson tirar uma foto. Feliz. Isso. Blade, eu amei. Poxa. Tem mais umas coisinhas pra gente conversar, pra gente terminar, viu? 5 minutinhos só. Ótimo, pode ficar à vontade. Eu que tô aqui, assim, porque o senhor é uma pessoa muito simples. Amém. Senhor, pelo respeito, né, à lei Glória eclesiástica a Deus. na sua vida, no nome de Deus, mas eu sou mais velha do que você, 2 anos, 31 anos. 31. E assim, eu tô impactada com o que Deus tem feito na sua vida, pastor Gion, porque tem muita gente sendo ministrada. Verdade. Através da sua live, através da sua vida, do seu testemunho. E quem conhece pessoalmente é que encanta mais, porque vê Amém. que realmente é uma pessoa simples. Glória a Às Deus. vezes os holofotes, às vezes a internet cria uma imagem da gente, né? Passa uma imagem, uma coisa aí.
O senhor é uma pessoa maravilhosa, A gente né? tem que apurar, porque a aparência é muito Verdade. Isso é complicado. muito, muito forte hoje. Nesse clima de paternidade, vamos abrir aqui um espaço para aquela criaturinha que mexe com todo mundo quando tá no Instagram. E o senhor diz assim, e pode? Até isso isso eu já mesmo. sei que o senhor fala. É E isso pode, Esther. mesmo. Ela repete essa palavra. Isso, assim, Esther é um amorzinho. Que criança inteligente. É o jeitinho Meu dela, Deus. né? O jeitinho dela. Corta laço, Ela marcha. corta laço, ela fala as frases. Eu chamo ela faz oi, papai, e junta as mãos Meu assim. Deus. É uma mulher velha, né? Aquela ali viu, pastor? Tem uma aposentada ali dentro dela. E é um orgulho, eu não esperava merecer tamanha graça de Deus. Eu acho que é por isso que eu me aquietei tanto na vida. Eu sou tão feliz assim, sabe? Eu só não quero que Deus me leve agora. Eu sei que Deus já marcou um horário, mas eu me sinto muito realizado. A minha filha é um sonho de Deus. Eu não posso chorar, não. Pode chorar, pastor, que a gente pode chorar. Sei que isto é um Mas milagre, né, pastor? Isto é um grande milagre, não é? Esté veio realmente para curar as nossas dores e ser uma benção na vida da mãe dela. Ai, tão lindo da chorando, minha meu vida. Deus. Vou chorar aqui falando. Tudo foi muito bonito, né? O parto. Ai, meu Deus, aqui, A pastor. gravidez a gravidez da Stephanie teve muitas lutas, teve algumas complicações, ela ficou também muito sensível, né? Stephanie ficou muito sensível, a gente teve umas 2 brigas, a gente demora a brigar, mas quando briga, o pau come. Arenga santa. Né? Arenga santa, porque o pessoal acha que é fácil e, poxa, esse casal é um casal, mas existem adversidades que a gente passa. Não é fácil viver a 2, né? A gente precisa criar ambiente. Ou você, antes da gente começar o podcast, você falou algo interessante. Você disse assim, olha, pastor, o pessoal critica, talvez critica porque a igreja é do rico, a igreja dos empresários, a igreja dos blogueiros, mas não é. É o ambiente que faz o crente. A gente entende que Jó disse assim, ao cheiro das águas, voltou a esperança para minha árvore. Então, a gente tem que estar num ambiente que tenha água e não pedras. E a casa da promessa e a minha casa não tem pedra. Eu acho que quando Jesus chegou ali e disse assim, quem nunca pecou aqui, atira a primeira pedra, foi as pedras caindo da mão do povo. E o povo dando as costas e aquela mulher ficou sozinha ali. Porque quem muito julga tem muito débito. Tem muita coisa no cartório. Quando vai puxar o currículo, é tão pecador quanto. Verdade. E nós não merecemos. Nós somos muito falhos. Nada é por merecimento. Tudo é pela graça de Deus. Né? Eu acho que o Senhor olhou do parapeito do céu assim e disse, eu vou dar uma oportunidade. E a gente tem aproveitado esse tempo, essa fase, né? E tem sido transformador. E a Esther, ela veio realmente para afirmar a nossa família, instituir na terra, né? Trazer essa maturidade que estava faltando em mim, na Stephanie. E nós temos vivido o sobrenatural de Deus. Ela é uma menina assim, que ela é muito dada. Ela tem, ela se demonstra, ela é muito expressiva, né? Então ela expressa. E justamente por conta do ministério que ela tem, que é pessoas. E eu já profetizo isso. Amém. E eu digo a Stephanie, olha, vamos deixar ela aí com o pessoal. Vamos deixar ela virada aí, vamos deixar ela aqui no altar. Eu quero ela na igreja pelo menos uma vez na semana. Isso é um voto que a gente tem lá com Deus. Mesmo às vezes ela doentinha, muita zoada, mas uma vez na semana ela sempre está lá. E vai ser ali que ela vai ser educada. E é por isso que ela é uma benção de Deus. Ensinando mesmo a criança, né, pastor? Porque ela está no lugar das águas, ela está no Glória a altar, Deus. ela está no lugar da bênção. E a gente só dá certo no lugar certo. É verdade. Talvez a casa da promessa no farol ia dar errado. O diabo é isso, ele quer tirar a gente do lugar certo, da hora certa, com a patroa certa, com o pastor certo. Quer tirar o filho da mãe para colocar nas drogas, quer tirar o marido da mulher certa para colocar com a amante, porque a gente só dá certo no lugar certo. Adão e Eva estavam ali no paraíso, né, para dar certo. Entendeu? E aí o que é que o diabo fez?
eu vou tirar ele do lugar certo, do paraíso, que ele tem tudo, e eu vou colocar ele. E nós temos pago o preço até hoje, não é? Mas o Senhor é bom. Glória e a Ele Deus. honra a nossa geografia. Aonde a gente pisa, Ele também pisa. Amém. Aonde a gente chega, chega também a bênção de Deus, né? Amém, pastor, amém. Crianças é bênção, assim, eu tenho 2 meninas, uma de 9 e uma de 2. E as minhas filhas também são criadas assim dentro da igreja. E às vezes eu digo até às pessoas, criança que se assusta muito na igreja, eu tenho isso comigo. Com glória, com aleluia, porque eu não escuto isso em casa. Verdade. Quando a gente já tá no Perfeito. movimento, já aprendeu tudo ali, né, pastor? Eu também. Essa concordo. câmera aqui, pastor, é para o senhor, aproveitando esse momento da Feliz Dia dos Pais, aí para o seu Amém. pai, para os homens da promessa, fica à vontade aí para o Dia dos Pais. E para os pais que Amém. também não têm filho, né, ainda até, vão ter. até peço perdão que eu fico falando com você pregando, né? Porque a minha vida é pregar. E às vezes eu tô aqui, eu talvez fico com medo de exagerar. Eu falo muito. Não, pode ficar à vontade, Eu falo temos tempo. muito, eu faço culto todo dia para Jesus, então a gente fica nessa pegada, vidrado na palavra de Deus, nas coisas do céu. Mas eu quero reportar aqui a minha palavra ao meu pai, né, pastor Gilmar. Meus avós são falecidos. Quero também reportar aqui minha palavra ao meu sogro, Humberto, e agradecer a generosidade, agradecer o abraço, o calor, a bondade, tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho conquistado em Deus, tem sido através dos ensinamentos, dos conselhos que o Senhor tem me dado. E eu quero, em nome de Jesus, poder ser canal de bênção na sua vida e agradecer. A nossa palavra é de gratidão. Gratidão por todo o amor que foi me dado em meio às dificuldades, os levantes, e poder ter sido quem o Senhor foi, quem o Senhor é. E a gente tenta, de alguma maneira, devolver tudo que foi dedicado a mim. A gente sabe das lutas, as guerras, as revoltas, as mágoas, os ódios, mas nada se compara com a causa. A causa sempre é maior que isso. Então, Pai, a minha palavra para você é: eu te amo, me perdoe as minhas falhas, me perdoe qualquer coisa, mas tenho certeza que o Senhor sabe que o Senhor pode contar comigo qualquer coisa. E obrigado por ser essa pessoa, por ter essa história tão linda e tão bonita que o Senhor tem, que é exemplo e que nos dá força para todo dia continuar mais um pouquinho, falar com o Senhor, estar com o Senhor, aprender um pouco mais da vida, escutar seus conselhos, não é? Então, obrigado por ser esse paizão, essa bênção na minha vida que é você. Amém. Amém. Feliz Dia dos Amém. Pais Feliz aí, né, Dia pastor? dos Pais. Amo a sua vida, que Deus traga esse agosto aí, né? Eu não sei o que é que eu vou dar pro Senhor de presente, mas feliz Dia dos Pais. Obrigado por tudo. Sabe que quando a gente tá junto, a gente se entende como ninguém. Somos os maiores fofoqueiros lá de Alagoas, sim, né? E a gente se entende, nós somos cúmplices um do outro, e confiamos histórias que as nossas esposas não sabem. E eu só tenho gratidão a Deus na nossa irmandade. Beijo no teu coração. Só desejo a você muita saúde e muita saúde. Amém. Fazer um corte maravilhoso dessa declaração de amor para o pai do pastor Gion, né, equipe? Amém, amém. Vai ficar lindo o corte dele. Em nome de Jesus. Meu pastor, sinto saudades. Sinto saudades, meu Deus. E agora? Sinto saudades. Sinto saudades do tempo que eu podia, assim, eu gosto muito de receber o carinho de todo mundo, mas sinto saudade da época de menino, de brincar, de jogar bola na rua, né? Eu sinto saudade dessa luta de rachar. Lá na igreja Casa da Promessa tem um racha, mas sinto saudade da minha época de menino, jogos internos,
gincana, competição. Essa adolescência maravilhosa, Essa né? adolescência, não é? Eu sinto saudades, época de menino. Um desejo. Um desejo, morar no céu e deixar a Casa da Promessa para o povo alagoano, para o Brasil. Um versículo. Um versículo, Isaías 26, versículo 3. Deus conserva em paz quem tem a mente firme nele, porque confia nele. Amém. Um louvor. Um louvor, Hino da Vitória, da Cassiane. Não podia... Canta um pedacinho aí pra gente. Deixa eu ver. Hino da Vitória. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Oh, quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Foi Vamos ao aplaudir o vivo. pastor, minha gente. Ao vivo. Aqui. Eu acho que ele vai até gravar um cover aqui, viu, Regia, no estúdio do Ibis aqui. Meu Deus, eu creio, Ibis. Vai gravar aqui Aleluia. também com a gente, aqui um cover. Foi pego de surpresa aqui, mas ficou... Eita, que coisa boa. Ele gosta de cantar, gosta de... É adorador. Adorador a gente já sabe, né? Entrega Amém. Tá tudo. pronto pra tudo. Glória a Deus. Aleluia. Teve medo? Medo. Tive medo de não vingar. Tive medo de não ser aceito. De algum momento ser rechaçado. E por detrás de mim existe muita gente boa. Por detrás de mim existe muita gente que carece da minha oração e da ferramenta que Deus me deu. E eu tive medo de, por conta de pessoas ruins, ser maltratado e acabar que deixar na mão essas pessoas. Tive medo de renunciar o chamado. Porque o chamado com o maior peso, maior responsabilidade. Verdade. E eu renunciei minha juventude, tudo, para realmente... Eu passei por tudo, né? Para poder orientar casais, para poder tocar uma igreja, lidei com tudo. Fui cobaia de Cristo, né? Passei por coisas que eu não precisava passar, simplesmente porque ele queria me usar para um propósito. Então, eu passei por muita coisa, eu olhava e dizia, por que eu estou passando por isso? Mas Deus dizia, não, eu estou no negócio. E eu cheguei a um momento da minha vida que eu disse, pode brincar comigo, Jesus. Eu fiz essa oração. Pode brincar comigo, me usar como tua marioneta. Eu estou aqui. Eis-me aqui. E aí eu comecei a passar, a aceitar, e as coisas começaram a passar. Mas teve um dado momento que eu tive medo de ser não aceito, né? Tive medo do senso, né? Do senso. Porque essas coisas não é de Deus. Comparação não é de Deus. Se você for melhor, é ruim. Se você for pior também, não pode se menosprezar, se desprezar. Então eu tive medo do senso, tive medo da multidão. Tive medo. A Blade ficou olhando. Eu fiquei assim agora olhando mim. assim pra ele. Verdade. Porque assusta, né? Assim, níveis maiores, guerras maiores, né, sem pastor? Dúvida. Se hoje tem uma guerra muito maior do que aquele Gion de 18 anos, certeza. quando colocou a mão na cabeça daquela mulher. Hoje Disse são tudo. várias pessoas pra você impor a mão, né, pastor? Muitas pessoas, verdade. E
Deus só mostra coisas grandes para quem tem coragem de fazer, homem. Por isso que o senhor tá aí, né? Isso aí. Sentado. Porque teve coragem de fazer. Eu preguei isso ontem, né? Que Deus só mostrou o vale de ossos secos a Ezequiel. E foi, pastor. Olha, pastor, eu não ouvi isso, Tá vendo? viu? Eu não ouvi isso. Deus só mostrou o vale de ossos secos a Ezequiel porque ele já tinha mostrado um livro e ele tinha engolido o choro. Deus já tinha mandado ele profetizar para a casa rebelde, ele profetizou. Deus tinha mandado ele tinha mandado ele profetizar contra o povo, ele profetizou. Ele viu numa água gente que na igreja dava glória, mas queimava incenso dentro de casa. E aí são ingredientes que no bolo não pode deixar de existir. A gente não gosta de mexer no ovo, só gosta de mexer a massa, só gosta de mexer o chocolate, mas é a humilhação que se faltar, vai fazer falta. Ninguém gosta aqui de ser pisado, mas se não for pisado, vai fazer falta. Então é o gosto que dá no bolo. Tem que ter todos os ingredientes para a gente chegar onde a gente precisa chegar. E é isso. Amém, glória a Deus. E tudo aí Deus mostrou para ele, né? Virou mensagem, né, pastor? O vale. Deus mostrou para ele o vale de ossos secos. E tem coisa que a gente olha assim dentro da nossa casa que dá vontade de desistir. Mas aí Deus olha para você e diz assim, rapaz, eu não vou dar mais prova nenhuma que eu sou contigo. Agora eu quero que tu bota a tua fé em ação. Porque tu se lembra de tudo que eu já fiz na tua vida. Todas as provas, tu já viu a minha glória de cor de ambar. Ezequiel começa o capítulo 1, que é o livro mais difícil da Bíblia. São enigmas. Ninguém entende o livro de Ezequiel. Né? São visões. Ele vê asa em leão, ele vê mesa em cima de mar, ele vê espada voando, batendo na outra. Ezequiel é um livro profético. Quem quer ser profeta, leia. Né? Para quem realmente tem o dom da palavra. Porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um segredo espiritual. É um livro que você lê com o autor do lado. Não é um livro simples. Não é? Então você tem que orar para ler a Bíblia. Eu tenho dito isso lá. O pessoal, pastor, não entende a palavra, não entra em mim, mas você não ora. Tem que orar e pedir a Deus, porque tem coisa que só Deus dá. É tratamento dele. Né? Hoje a geração faz. É do YouTube, do Google, né? Pois a mensagem pronta já. E daí Deus falou assim, não, esse camarada tá pronto. Pá! Mostrou o vale de ossos secos. E aí disse, pode reviver esses ossos? E aí ele pegou a batata quente, em vez de descascar, ele botou na mão de Deus e disse, tu sabes. E aí Deus olhou para ele e disse assim, que você sabe que eu sei, tudo bem. Mas diante de tudo que eu já te fiz, de tudo que eu já te abençoei, eu quero saber se você sabe. Profetiza. Então ele abriu a boca e ali houve um rebuliço. Então Deus, ele quer glória a Deus, cortar algumas ajudas. E às vezes a gente vai se ver sozinho, mas é para a gente andar com as próprias pernas. Amém. Não é? E aquilo que estava nos carregando, agora é a gente que vai carregar. Glória a Deus, aleluia, meu Jesus. Em nome de Jesus. Que resposta do céu. Deus dá resposta até em podcast. Eu creio. Glória a Deus, pastor. Nem sei mais o que eu vou falar aqui para a gente concluir depois dessa resposta. Deixa eu pensar aqui nessa resposta que o Senhor me deu. Eu gostei que você falou assim, poxa, eu até já falei, né? Mas você falou assim, o pessoal fala muito, igreja do rico, igreja dos blogueiros, igreja porque aceita muita coisa, né? Eu defendo muito a bandeira, né, da Casa da Promessa. Eu não dou ambiente para invejoso. Às vezes as pessoas chegam e dizem, pastor, falaram mal de você. Aí eu disse, foi. E por que você dá um ambiente para essa pessoa falar mal de mim? Porque a gente não pode dar ambiente para fofoqueiro. Verdade. E você tem que ver, não é o que falam. Pega isso, hein? Não é o que falam, é quem está falando. Porque se a pessoa que está falando tem uma vida totalmente troncha e não cresceu, é inveja. Então se a pessoa que está falando mal de mim não é nem um obreiro, a pessoa não tem Deus, a pessoa vive uma vida numa guerra dentro da... E tá falando de mim que estou crescendo, todo dia bota a minha cara a bater, é live direta, a igreja está atuante aí, sem sentir falta de mim, é porque é inveja. Então, eu não gosto de dar ambiente a essas pessoas. Eu sempre digo que Deus faz aliança
não com quem a gente era, é com quem a gente é. Deus ele vai agir na nossa vida de hoje em diante. Amém. Então tem pessoas, não porque o meu passado, não porque fulano é homossexual, não porque Beltrano. Então a igreja precisa se libertar da religiosidade, que a gente estava conversando Verdade. aqui. Que é um câncer, isso é um câncer. Entendeu? A gente precisa se libertar de uma vez por todas, porque o Senhor não tem muros, o Senhor tem pontes. E a gente tem que se unir, a gente não vê a Ubanda falando mal dos macumbeiros. A gente não vê, entendeu? Outros lugares católico falando de outro católico, mas na igreja evangélica, às vezes o pessoal tem um prazer de se vangloriar na queda de alguém. É uma comissão, um povo que é muito desunido, que seja repreendida. Em nome de Jesus. Toda alegria, todo resquício de alegria com a queda do seu irmão. A gente vê o bombeiro, o policial, quando morre um policial, vai fazer justiça, vai para cima. Quando é um traficante que morre, eles vão matar o traficante, vão correr atrás. Mas o povo de Deus, quando cai alguém, em vez de estender a mão, é por isso que passou o pastor, passou o levita, e o homem estava lá caído, aí passou outro da igreja e não fizeram nada. Aí passou um samaritano que tem rincha com o povo de Deus, mas era bom. Bom samaritano. Alguém que tem raiva do povo de Deus, mas era bom. Aí Deus usou. Pagou o hotel, a pousada, botou remédio na ferida e Deus usou. Então, assim, Deus tem usado pessoas, entendeu, que se dispõem. Pessoas disponíveis. E a pessoa que se dispõe para estar na presença de Deus, que quer mergulhar no altar, quer conhecer Jesus, ela tem um direito disso. Então, nós viemos para incomodar mesmo, para fazer a diferença mesmo, lógico. Lá tem doutrina, tem pessoas que já ficaram em disciplina. Nós temos lá regras, procedimentos, empresa tem procedimento. E se for fazer algum corte, é alguém que chega atrasado, é alguém que é muito fofoqueiro, então vai e corta. Então, ninguém cresce sem relacionamento. E lá a gente se relaciona. Pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus, né? E a gente preza por se relacionar, a gente se envolve mesmo. Às vezes alguém chega para mim e diz, pastor, o senhor mudou. E eu disse, olha, eu não mudei, você que chegou muito perto. Então a gente se envolve, mas com o máximo respeito possível. A gente faz visita e é isso que tem feito toda a diferença ali naquele local ali. O Senhor tem se agradado, sentindo o cheiro das flores, o aroma, a essência, e tem feito milagre ali naquele lugar. E a cada culto Deus vai lhe dando estratégia, né, pastor? A cada culto Deus vai nos dando estratégia, e eu fico feliz que tem igrejas também que pegam. Eu oriento muitos pastores aqui em Alagoas, eu cuido de alguns, me ligam, pastor, eu faço campanha de quê? Né? Diz o que está acontecendo na tua igreja, né? Faz a campanha da família, né? Para Deus quebrar as correntes, faz isso. O que está acontecendo? Então o pessoal me procura, muitos pastores de 10, 15 anos de ministério, que me procura para orar, para pedir uma ideia, e a gente vai, e com a pouca bagagem que a gente tem, a gente faz nada extravagante, tudo com muita pauta na Bíblia, nada com fanatismo, com exagero de fé. Eu tenho muito cuidado. A nossa igreja lá só fez 3 campanhas. 3 ou 4 campanhas nesses 3 anos. Apesar de precisar de recursos altos, apesar de ter momentos de ter que trazer pessoas, envolver, ter que ter muita gente ali. Porém, a gente crê muito em Deus. Nós somos espirituais. Amém. Amém, pastor. Uma mulher. Uma mulher, eu acho que a minha avó. Ser outras mulheres. A minha avó Amara. Eu vou falar dela, minha esposa, para mim, vamos colocar ela em outra caixinha, porque a gente já falou muito bem dela aqui. Mas a minha avó, porque
lavando roupa 38 anos na casa de família, pagando colégio para mim, plano de saúde, com o mesmo marido, sustentando minha mãe, meu tio fez policial, educou, né? Nunca vi ela brigando, nem se desfazendo de ninguém, nem nunca roubou, nem nunca precisou enganar ninguém. Exemplo de caráter, honestidade e de pessoa que Deus chama a dedo assim para tirar das lutas, das tempestades. Eu vi muito milagre na vida da minha avó. Deus não deixando faltar o pouco. Deus fazendo o pouco render por conta de sementes. Então eu aprendi muita coisa com ela. A honestidade, a sinceridade, a franqueza. O relacionamento dela com as pessoas. Sempre animada. Sempre assim. É aquela mulher com um sorriso no rosto. Apesar das dificuldades, das necessidades. Então é uma mulher que eu desejo um dia, Deus me honrando, honrá-la. Amém. Né? Porque eu ainda não consegui honrar ela como ela merece, até porque ela não deixa, né? Não quer ter plano, até porque um plano de saúde para uma pessoa de 80 anos deve ser muito alto, uns 4, 5 mil reais, a gente não tem condições agora de pagar, mas assim, uma casa, ela ainda mora de aluguel, mas é uma mulher assim, de história, uma mulher exemplo. Então, vai ela. Como é o nome dela? Amar Hortência. Amar Hortência. Então manda um beijo pra ela aí, né? Voinha, beijo no coração. Obrigado por tudo. A senhora é meu exemplo aí de mulher, de bênção, de força e de superação. Amém. Amém. Essa pergunta aqui, pastor, eu coloquei ela agora, no decorrer da nossa conversa. Ela não tá aqui. Mas você já foi cogitado a ser político? Sim. Nós recebemos uma proposta, né? Várias propostas, né? Esse ministério profético de oração traz também os políticos, essa ação social traz também muitos políticos lá para a igreja para orar, para interceder, e a gente se relaciona com muitos, sendo que um que estava de longe me vendo, me procurou e me fez uma proposta irrecusável, né? Então, juntando, dava 500 mil reais nos 10 meses, de janeiro a setembro, e setembro era 2 pagamentos, para eu me candidatar a deputado estadual, com toda a parte de gráfica gratuita. E aí eu não consegui dormir. Minha esposa é meu oráculo. Quando ela diz assim, tem certeza que pode confiar nessa pessoa? Eu não sou doido de dizer que sim, porque eu já sei que Deus mostrou alguma coisa a ela, né? Mas a pessoa foi uma pessoa muito abençoada, muito legal, muito tranquila comigo, responsável. Fez essa proposta, mas aí eu sonhei com um acidente. Mas não o carro batendo, cantando pneu. E Deus falou comigo, recue para avançar. Lhe dei um povo maravilhoso para você cuidar e você não pode dar passo em falso. Um dia o pastor me perguntou, Deus te chamou para ser político ou pastor? E eu falei pastor. Porém, eu sou apaixonado pela política, desde muito novo. Na última eleição, a Stephanie me viu muito atuante, apurando voto, no site. Eu sempre acordo, vou direto no jornal, nas notícias. Eu gosto muito de política. Isso sempre me cativou demais. Mas eu creio que vai ser um trabalhar de Deus daqui a alguns anos. Eu não sei se... Mas eu não quero com alianças, eu quero com Ele. Só se Ele mesmo me quiser colocar lá. Mas é um lugar muito horrendo. É um lugar que sai 2 águas. É verdade, pastor. E a gente tem que ter muito cuidado para não desagradar a Deus. Então, eu estou quase me objetivando, dizendo que não quero não entrar nessa parte. Mas é uma coisa que me cativa muito. Eu recebo muitas mulheres aqui da política. É. E é uma coisa que eu gosto muito também de político. Verdade. Eu gosto muito da política. Por isso que no decorrer da nossa conversa, surgiu essa pergunta sobre política. Porque quem é muito influenciador tem essa jogada política também, Isso, né? E o senhor verdade. é um homem desse nível. Mas é como
Tem uma frase que eu escrevo muito e diz assim: a proposta pode até ser boa, mas a promessa é melhor. Uau. A proposta foi maravilhosa, né? Mas Muito a promessa de cuidar de rebanho é melhor para a vida do proposta é Senhor. maior. Amém. E pra gente encerrar aqui esse bate-bola, porque eu desci o tempo aí da equipe, nem como é que tá aí. Tá Eu tão gostoso. ficava aqui até. Eu tava aqui, Jesus, me ajuda. muito eu tô bom, hein? pulando. Olha aqui as perguntas, viu, menina? Eu tô pulando Eu tava aqui. preocupado, mas aí Deus é Deus. E aqui, amigos, pastor. Amigos, poucos. E aqueles de afinidade, né? Aqueles que são exemplo de atitude. Tem amigos de palavra. Olha, vamos lá, tô com você. Mas no dia que você precisa. Então eu gosto de pessoas que me puxam e não que falam. Pastor, tá precisando de alguma coisa? Não, eu quero que faça, já faça. Porque perguntar, todo mundo pergunta. Dar conselho, falar, todo mundo fala. Mas é o puxamento. Milagre é combinação de força, sabe, Blade? Alguém puxa e você vem. Né? E foi isso que aconteceu com aqueles 4 amigos do paralítico. Botou ele em cima da casa. Então, amigos, eu vou chamar de 4. Fé, coragem, ousadia e o quarto homem da fornalha, o Espírito Santo. Eita, eu amei isso. Esse vou é o amigo anotar fiel. isso. Eu amei, pastor. Meu Deus, tanta coisa aqui pra gente conversar. Mas falamos sobre família, sobre pastor Gion pai, que chorou, pastor Gion esposo, Amém. pastor Gion profeta. Verdade. Esse dom que Deus lhe deu é muito pesado. Nem todo mundo tem a coragem Glória a Deus. de Carregar, né? de carregar, pastor. Isso é a palavra, carregar e se deixar ser usado. Verdade. Porque tem gente que não acredita mais. Porque Deus fala todo dia. Se, poxa, eu falo de profecia todo dia, é porque paga preço. Se ora todo dia, Deus fala todo dia. Então são 3, 4 cultos ali, a gente se dedica. Stephanie sabe que eu não consigo comer antes de culto. Stephanie sabe que eu não sei fazer culto sem parar 1 horinha, 30 minutos. Ela tá aqui. Eu não me alimento antes de culto, tenho dificuldade, senão eu fico soluçando, arrotando. E a gente se doa. Eu não poderia deixar de concluir esse assunto, esse bate-papo da gente, esse assunto aqui e perguntar, né, pastor? Uma experiência, tem várias, mas uma experiência maior, assim, que já viveu nesse tempo de pastoreio, de experiências de fé, revelação. Olha, algo marcante. Olha, eu já vivi muitas coisas mesmo, mas Deus já me usou uma vez para uma mulher dentro de um salão que ele me revelou o nome e o sobrenome dessa pessoa. E foi um momento muito impactante para mim. Eu não trabalho com nome, CPF, mas acho que umas 2 vezes Deus já me deu, 2, 3 vezes. Às vezes Deus me dá. E tudo se cumpriu, né? Daquela revelação. Eu acho que eu tinha 23 anos. Ela realmente foi para o Canadá, para os Estados Unidos. E o pai faleceu e Deus falou lá que ela estaria perdendo o pai, que o luto, né? E eu vi a bandeira com uma vez eu estava orando também por Sara Farias, e eu vi a bandeira do Japão, e era um poço de sangue no meio da bandeira. Que a bandeira do Japão é uma bola vermelha e toda branca. E Deus me mostrou que era um poço de sangue, que ela ia ter que passar por um vale de sombra de morte, e era através da barriga dela. E veio a primeira filha, eu fiquei com medo, e foi bênção, e a segunda aconteceu o que aconteceu. E ela foi ao Japão, porque Deus falou que ia levar ela lá. Mas eu acho que a maior experiência que eu tive, sem dúvida, foi a crise de choro que eu tive. Em frente àquela faculdade, em frente àquela academia ali, que antigamente era K2, agora é Selfit. E eu parei o carro, atravessei a rua e comecei a chorar, dizendo que eu não aguentava mais.
E aí a onda veio de lá de longe e pegou no meu pé e disse, eu estou aqui. E aquela voz, essa voz às vezes fala comigo. Aquela mesma voz assim apareceu e disse, sai da tua tenda. Acho que aquele momento ali foi o divisor de águas da minha vida, do meu ministério, e ninguém conseguia arrancar coragem minha de sair de perto do meu pai ali daquela igreja. E o Senhor fez. Então acho que o maior encontro que eu tive com Deus, além dos ventos que ele soprou no meu quarto, dessa voz, foi realmente a iniciativa da Casa da Promessa. Eu tenho vivido as promessas de Deus através daquele dia em diante, a minha vida mudou. Amém. É? Glória Então, a Deus. É forte. Amém, meu filho. É forte, pastor. Meu Deus, eu tenho certeza que Deus vai preparar outro podcast com o senhor. Eu creio. Porque, assim, eu confesso que tem muitas coisas que eu coloquei aqui que a gente nem conversou e Deus foi guiando. Verdade. Deus planejou essa noite. Deus sabia que agora em agosto eu tive... Eu também falo... O mundo fala, né, pastor Gion? Agosto é o mês do desgosto? Isso. 1º de agosto, quando eu acordei, eu disse, Senhor, qual é a palavra de hoje? Porque a gente motiva as meninas, né, lá no canal, no Instagram, né, motivando mulheres que inspiram mulheres. E Deus disse, é fatar esse mês de agosto, Blade. Eu disse, Jesus, é fatar no mês de agosto. Eu fui lá pra passagem e mandei a equipe de mídia preparar um cartaz, é fatar, e mandei aí para as pessoas. E assim, eu creio que assim como Deus colocou no meu coração, esse mês de agosto seria um mês que abre-te, né? Que Deus vai abrir. É um código. Deus vai trazer. Você sabe, Blade, que foi um código de Jesus ali, porque fatá significa abre-te, mas significa saia também de perto, significa abra, tire a barreira, e o diabo foi descoberto ali. Então ele estava com prisões na língua do homem, no ouvido. E quando Jesus falou assim, efatá, ele estava dizendo assim, saia o bloqueio, tire todo o bloqueio. Então ele foi descoberto que aquela situação não era para homem, era espiritual. Então o diabo se desespera e bate de retirada. Então eu creio que é o tempo de Deus arrancar Amém. A trava que foi colocada. Até Amém. Esses dias mesmo o Senhor vai arrancar tudo que foi bloqueado pelo diabo. Amém. Em nome de Jesus, temos revelações aqui fortíssimas, meu Deus. Amém, é um comando, pastor. é um código. Assim como Jesus falou assim, mar, cala-te, vento, eu te repreendo. Ali era uma ordem para o diabo. Efatá, para o diabo aquilo ali. Porque era ele que estava travando a língua do homem. Aí está escrito tá assim, e as travas da língua saíram. E os impedimentos caíram, né? Jesus colocou o que estava nele, a saliva, dentro daquele homem, botou ele olhando para cima e disse isso, efatá. Então, o diabo teve que bater de retirada ali naquele momento. Assim como Jesus falou, mas eu te repreendo, ele estava repreendendo o diabo ali, e não o vento. Então, existe algo por detrás daquela língua presa, por detrás daquela surdez que era o diabo. Então, quando a gente olha para o diabo e dá o comando a ele, que Deus está mandando, ele tem que obedecer. Né? Glória a Deus. Eu não vou nem fazer mais perguntas, porque tem muitas coisas aqui. Mas, pastor Gion, tô muito feliz. Sei que o nosso encontro já admirava, Amém. Sua família já admirava o senhor, sua esposa maravilhosa. E eu creio que será um divisor de águas para as nossas vidas. Estou muito feliz em saber que é o primeiro podcast que o senhor vai falar. Porque os próximos podcasts vai ter que dizer, né? Primeiro podcast foi lá no Femininas. Em nome de Jesus. Meu Deus, Marcou. Até esse nome também, quando Deus colocou no meu coração, esse nome foi gerado, esse nome eu era numa rádio. Eu tive uma repulsa assim de início, e isso é bom, chama atenção. Eu disse, Femininas, eu não gostei. Mas aí depois eu fui. É como eu escuto algumas coisas, eu ia falar até uma besteira aqui. Mas eu vou falar, doa quem doer. O Edir Macedo falou esses dias, lá da Universal, que se você não tem familiar,
e você está sentindo que está chegando o seu dia, faça o testamento deixando seus bens para a igreja. Que a igreja vai cuidar dos seus bens, ajudando pessoas a salvar alma. E eu achei aquilo horrível. Mas depois eu fui pensar, eu falei, meu Deus, esse cara, ele é fora da curva. Porque a gente não pode falar mal de alguém que a gente não faz melhor do que ele. Não tem um local no mundo que não tenha uma igreja universal. Lógico, a gente discorda de muitas heresias, coisas assim específicas. Mas no momento eu repudiei, mas depois eu falei, poxa, se a pessoa não tem ninguém, é o Estado que vai cuidar das suas coisas. Então é uma ideia. Se a pessoa não tem uma família, um primo, não tem ninguém, está morrendo, deixa para a igreja. Então, realmente, a gente vê que é um cara que tem a chamada de Deus. Isso. Não é? Então, no momento assim, quando vê assim... Quando o senhor escutou femininas, o senhor ficou do mesmo Femininas, jeito. eu não entendi o significado. Ah, sim. Femininas, que é isso? Mas aí depois eu disse, não, fé. Poxa, e meninas, fantástico. Femininas. Aí já me conquistou, foi rápido. É isso, é femininas. Essa discrepância foi rápida. Eu senti o medo, Deus já me explicou já. Mesma coisa quando a gente... É a junção, porque isso atrai o público cristão e também as meninas que eu entrevisto aqui, que ainda não são, mas serão. Políticas, empresárias, secular, blogueira, e aí por diante, né? Femininas começou lá atrás na rádio e hoje o Senhor preparou nosso podcast. E é isso aí. Estamos aqui para o ID, né? O que é que ele tem? Um dia após o outro, vivendo, né? Mesmo sem entender, a gente tá aqui, em nome de Jesus, né, pastor? Então, meu pastor, seus créditos finais, porque senão o nosso episódio, nem sei quanto tempo vai ser. Naquela câmera ali, agradece aí a turma. Gente, eu quero agradecer aqui em especial a você que faz parte dessa história tão abençoada, tão iluminada, que é a história da Casa da Promessa, pela credibilidade, a confiança, pelo amor, o carinho que vocês enviam pra gente. Quanto mais amado, mais protegido, quanto mais protegido, mais invejado, enciumado, né? O amor protege, o amor faz a gente ser temido. O que o diabo precisa a não ser temido, é você ser temido por ele. Então é isso que Deus está trabalhando. Deus vai botar medo no diabo através da sua vida e nós vamos ser temidos porque somos amados e somos protegidos. Agradecer a vida da minha esposa, não é? Que tem se dedicado tanto à obra, à nossa família, tem sido a matriarca e cuidado muito bem de mim, da minha filha, da nossa casa, nos ajudado, sido um braço, um fechamento. Sonha comigo e todos os meus familiares, amigos, ovelhas, a vida da Blade, dessa equipe tão linda. Amei estar aqui em São Luís do Quintunde e agora eu já sei, quando eu vier para cá, eu já vou me preparar de uma forma diferente, porque Deus está verdadeiramente aqui nesse podcast. Feliz Dia dos Pais a você que está ouvindo aí nessa quinta-feira que vem, a gravação. Você que está escutando aqui, o pessoal da live, tem quantas pessoas aí? Na nossa 204 pessoas aqui na live também. Agradecer a Blade, que conduz de uma forma tão precisa, né? Amém. Sensível e pela bênção de Deus. É Ele quem faz todas as coisas. Todo o trabalho é dele. E dentro da nossa coragem tem a recompensa. Deus não deixa nada no 0 a 0, no empate. E eu estou alegre, coração feliz pela vida de vocês. Amém. E por Deus ter levantado tanta gente boa aqui em São Luís do Quintunde. Amém, pastor. Você não sabe como eu estou honrada e feliz, e muito feliz mesmo, porque Amém. Toda semana eu falo que o meu convidado vai levar um pedacinho dele durante a semana. Eu creio. E Deus me respondeu muita coisa aqui hoje. Eu acredito. Você não tá entendendo o que foi esse episódio pra minha vida, sabe? Me segurei ao máximo pra não dar lugar, porque senão a gente ia parar aqui. Em nome de Jesus. E Deus tem me surpreendido, sabe, pastor? Eu fico até emocionada, porque só entende isso aqui quem vive. Verdade. E assim, o ambiente é de Deus, eu falo sempre pra ele que a direção é dele. E assim, foi resposta do céu pra minha Amém. Vida. E eu tô aí crendo.
que tudo vai acontecer no tempo dele, né, pastor Gion? E assim como o senhor falou... A hora certa é que ele chega, né? Na hora certa é que ele chega. E assim como o senhor falou, tudo vai chegar em nome de Jesus, eu creio. As coisas vão Estou vir. muito feliz mesmo e tenho certeza. Que o Deus certo tem administre muito dessa mais. forma tão positiva Amém. em sua vida iluminada. Amém, Cresça, pastor. avance. Amém. Você está liberada aí, em nome de Jesus, Amém. autorizada a prosperar. Ai, meu Deus, eu vou falar como ele fala, povo da fé, né? Povo da fé, meu Deus, hoje foi demais, Régia, meu Jesus. Deixa eu respirar e agradecer aqui, mais uma vez, o pessoal da Casa da Promessa, quem tá na live, nos ouvindo aí, que Deus abençoe. Fica à vontade, pastor Gion, aqui, o podcast Femininas é uma ponte que o senhor tem aqui, fica à vontade pra vir com o pastor Stephanie trazer, dizer, Blake, tem uma pessoa aí de Deus aqui para mandar. Bênção Fica à pura. vontade, em nome de Jesus. Quero agradecer aqui Closet Marques, que mandou pra mim esse look maravilhoso, porque Deus faz assim, o senhor até falou, né, que a gente vive de arroba, vai viver de arroba o povo, né? Pronto, pastor. A Olha, moeda daqui a amém, pouco vai amém. ser digital, né? É o arroba, é isso mesmo. Amém. Ponto de Crédito, Isabela Laranjeiras, minha amiga aqui, parceira. Loja Miss, Copac, Que Bonita Histórica, Maragiba, Tacarejo Santo Antônio, Clínica Medicar, Doutora Juline Lacê, Pizzaria Divino Sabor, Estúdios e Beis, meu amigo Ibis Cardoso, Benielson na fotografia, Jussi Make, todos os seguidores que estão aí chegando. Esse mês de agosto, fizemos aí, dia 4 de agosto, 6 meses de programa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mandar um beijo aqui especial também para o meu esposo. Mês de agosto também, 9 anos de casado. Ô, glória, aleluia. Deus abençoe você, meu amor. Feliz Dia dos Pais para você. Sou muito feliz e grata pela nossa família. 2 filhas abençoadas. E creio que o Senhor tem muito mais para fazer na nossa vida. E a todos que estão se inscrevendo. E eu encontro você no próximo episódio do podcast Femininas.